Um feliz sábado a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Nesse tempo de quarentena, nós temos a possibilidade de poder continuar celebrando o dia do Senhor e ao mesmo tempo tendo a possibilidade de poder cultuar o nome do Senhor, ainda que não tenhamos a possibilidade de fazê-lo dentro do nosso templo físico, mas temos a possibilidade de, à distância, fazer com que cada lar se transforme numa igreja. Então hoje a minha casa é também a casa de Deus e a sua casa também é a casa de Deus. Quero antes de mais nada agradecer muito a todos vocês que estão acompanhando o nosso estudo de quarta-feira. Na semana passada tivemos a possibilidade de começar uma série, a série Nisto Cremos, as nossas 28 crenças fundamentais. Começamos com a doutrina a respeito da Bíblia Sagrada. Nessa próxima quarta-feira estaremos estudando sobre a Trindade Divina, um tema tão controverso nesse tempo. É importante que tenhamos um conhecimento mais claro daquilo que o Senhor Deus revelou dentro da sua palavra, como nós cremos enquanto adventistas do sétimo dia. Bom, o tema que eu trouxe para poder trabalhar com você hoje, ou para poder estudar com você, o título que eu dei para essa mensagem foi: Em tempos de crise, eu sou. Pode parecer que num primeiro momento esse título não diga grande coisa, ou possa parecer que existe aí um pouco de ego nessa situação toda, mas você vai compreender daqui a pouquinho que esse tema faz todo sentido para esse tempo tão complicado que estamos vivendo, um tempo em que estamos perdendo pessoas que nós amamos, um tempo em que pessoas tão importantes para nós estão sendo infectadas pelo coronavírus, um tempo em que o dinheiro está acabando e que a boa parte das pessoas da nossa sociedade já está vivendo no vermelho, mas ainda assim nós precisamos de respostas, precisamos de soluções para os nossos dramas. E eu acredito que a mensagem dessa manhã tem tudo para poder te ajudar a encontrar respostas, soluções para esse tipo de situação. O texto que servirá como base para o nosso estudo hoje será João capítulo 8, versos 56 a 58. Eu vou ler o texto, depois logo na sequência faremos uma oração e vamos estar conversando um pouco sobre esse texto, bem como sobre alguns outros também do Evangelho de João. Vamos ler o texto então. O texto diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda nem tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Feche os olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque através dela nós temos a possibilidade de compreender aquilo que é o teu projeto para a nossa vida e como devemos nos comportar diante de um momento tão difícil como esse que estamos vivendo, dessa pandemia, que tem mexido com a nossa vida, com o nosso jeito de ser e estar, e ao mesmo tempo tem trazido tantos prejuízos para a nossa nação e também para o planeta. Queremos te pedir que nesse momento o Senhor fale conosco através desse texto, bem como da tua palavra, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de poder falar sobre esse texto, você precisa compreender uma coisa. Existem 4 evangelhos na Bíblia. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa literalmente boas notícias, boas novas. Os evangelhos contam ou trazem a narrativa daquilo que foi a chegada de Cristo Jesus aqui à Terra. Entre os 4 evangelhos, nós encontramos 3 que são chamados sinóticos. O termo sinótico vem do grego sinopsis, que é uma palavra composta. Ela é composta, na verdade, por outras 2 palavras. A primeira palavra que a compõe é a palavra sim, que significa junto, junto com a palavra oram, que significa vista, ou seja, sinótico ou sinopsis é algo que você precisa ver junto. Então, a ideia desses 3 evangelhos, que são chamados sinóticos, é que você precisa lê-los junto, um junto com o outro. A ideia principal é de que os 3 evangelistas, os primeiros 3 evangelistas, nessa sequência, Marcos, Mateus e depois Lucas, eles acabaram usando a mesma estrutura. Eles começam mencionando a origem de Jesus, o nascimento de Jesus, um pedaço da sua infância, o momento em que ele é batizado,
o momento em que ele vai montar a sua equipe de trabalho, os seus apóstolos, os seus ensinamentos e curas, sua morte e sua ressurreição. Todos eles vão seguir exatamente esse mesmo padrão. Essa é a linha dos 3 evangelhos. O evangelho de João é completamente diferente disso. Antes ainda de falar sobre João, apesar desses 3 evangelhos serem chamados evangelhos sinóticos e terem que ser lidos juntos, cada um desses evangelistas escreveu com um propósito definido. Por exemplo, Mateus foi escrito para um público judeu. E o seu objetivo é apresentar Jesus como rei, como o descendente de Davi. Tanto que lá na sua genealogia, ele vai retroceder a partir de Jesus. Aliás, ele vai começar a partir de Abraão, vai passar por Davi e vai chegar até Jesus. O objetivo dele é mostrar que as profecias relacionadas a Abraão e a Davi vão chegar a Jesus. Jesus tem direito a ser o rei dos judeus. O Evangelho de Marcos, por sua vez, ele foi escrito para um público romano. E os romanos não estavam muito preocupados com ensinamentos, eles não se preocupavam muito com aquilo que era a própria origem das pessoas, até porque dentro da cultura romana, o indivíduo podia não ter origem, mas ele podia receber um processo de adoção de alguém que fosse influente e ele teria todos os direitos de fazer parte de uma elite, se assim ele conseguisse entrar dentro do contexto de família. Então eles não estavam preocupados com as origens e nem com ensinamentos. O que preocupava um romano? O que chamava a atenção do romano? Era um indivíduo que conseguia, através das suas atitudes, que ele conseguia alcançar grandes coisas, que ele conseguia expandir os seus domínios, que ele conseguia crescer na vida. Essa era a preocupação do cidadão romano. Marcos está escrevendo para esse público. Marcos, ele tem a preocupação de tentar mostrar Jesus Cristo, na verdade, como o servo, o mais fiel de todos os servos. Um servo que, por ter uma postura de servo, de servir a humanidade, de servir a Deus, ele conseguiu fazer grandes coisas. E enquanto ele está servindo, ele está expandindo o reino de Deus. É por isso que Marcos vai mostrar de maneira bem clara Jesus com poder e autoridade para poder expelir demônios, para curar pessoas, para poder, de alguma maneira, fazer com que as fronteiras do reino de Deus alcançassem lugares muito mais distantes. Lucas, por sua vez, está escrevendo para um indivíduo chamado Teófilo, que é um gentio, um não-judeu convertido, e para um público tipicamente grego. Esse público que vai ter acesso a esse evangelho de Lucas, ele tem algumas preocupações e Lucas vai ao encontro delas. A grande preocupação de Lucas é mostrar que Jesus é o homem perfeito. Tanto que na sua genealogia ele começa com Jesus Cristo, é bem verdade, ele faz num sentido contrário, ele começa com Jesus e vai descendo até chegar em Adão. Obviamente que Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo e ele vai, de alguma maneira, trazer muito da teologia paulina para o seu evangelho. Paulo, por exemplo, apregou que Jesus é o segundo Adão, que aonde o primeiro Adão pecou, o segundo Adão ele vai conseguir fazer tudo direito, ele vai conseguir consertar os estragos do primeiro Adão. E Lucas vai trazer a genealogia de Jesus até Adão, para tentar mostrar que Jesus é o segundo Adão, ele é o homem perfeito, por isso ele é perfeito na oração, ele é perfeito naquilo que ensina, ele está sempre, de alguma maneira, agindo, movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele está tentando mostrar na postura de Jesus a postura daqueles que estarão a segui-lo. O evangelho de João, por sua vez, é um evangelho completamente diferente. Em primeiro lugar, João foi o último dos apóstolos a estar vivo. Quando ele vai escrever o Evangelho de João, provavelmente já não havia mais nenhum dos outros 11 companheiros de João, os apóstolos, que ainda estivesse vivo. Todos eles haviam sido martirizados. Ele era o único vivo. Nessa altura em que João está escrevendo, no final do primeiro século da nossa era, a igreja estava enfrentando uma situação muito complicada. A situação que a igreja estava enfrentando era a seguinte: muitos gentios estavam vindo para a igreja e muita gente de ascendência grega, de mentalidade grega. Dentro da mentalidade grega, principalmente por causa da filosofia grega, a base de toda a filosofia grega é a noção dualística, onde você tem o corpo que é mau, a matéria que é má, e você tem a alma, o espírito que é bom. Então, dentro desse conceito, eles não aceitavam nada que fosse
material, que fosse de carne e sangue. O que era importante era aquilo que era espiritual, o que não podia ser tocado ou visto. Por isso os deuses eram tão melhores do que os seres humanos, porque eles não eram feitos de carne e sangue. E agora vem João, ou vem os apóstolos pregando que Cristo Jesus veio em carne e sangue, e que ele era Deus. Essa nova leva de cristãos acabou criando uma espécie de cristianismo de segunda linha, que era o pessoal do gnosticismo, que acreditava no seguinte: haviam várias correntes dentro do gnosticismo. Alguns, por exemplo, não acreditavam que Jesus era Deus, porque ele tinha vindo em carne. Outros, na verdade, acreditavam que ele era Deus, porque, na verdade, ele não era de carne e sangue, ele só parecia ser assim. Então, eles não acreditavam na criação, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na divindade de Cristo Jesus. E João, agora, quando vai escrever, ele vai escrever para poder rebater esses problemas que a igreja está enfrentando. Nessa perspectiva, João vai, logo no começo do seu evangelho, ao invés de começar, por exemplo, com a ideia que os evangelhos sinóticos começam, tentando provar a genealogia de Jesus, ele não entra com genealogia nenhuma. Ele vai começar com um princípio absoluto. Ele vai dizer: no princípio era o verbo estava Deus, o verbo era Deus, e o verbo, todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele nada que foi feito se fez. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. A glória é como do unigênito do Pai. Ele estava lá, nós o vimos. Ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele vai falar absolutamente daquilo que ele viu, mas numa perspectiva. O Evangelho de João é escrito para tentar provar a divindade de Cristo Jesus. É essa a ideia do Evangelho de João. Mas nessa perspectiva, por exemplo, completamente diferente daquilo que são os ensinamentos e ao mesmo tempo as histórias de cura, de milagres que Jesus operou, que os outros evangelhos trazem, os sinóticos, João vai escolher apenas 7 milagres de Jesus Cristo. Mas João não vai chamar esses milagres de milagres, ele vai chamar de sinais. Por quê? Porque essas histórias que ele está contando, esses milagres que ele está relatando, servem como sinais de algo maior. João constantemente no seu evangelho, ele menciona algo para tentar transmitir uma ideia. O objetivo dele não era narrar a história, por assim dizer, o milagre, por assim dizer. Era mostrar que aquele milagre era sinal de que Jesus era Deus. Então, ele vai escolher 7 milagres. Milagres que não haviam sido mencionados nos evangelhos sinóticos. Ele não, a maior parte dos milagres, por exemplo, que são mencionados em Marcos, vão aparecer em Mateus e Lucas. Eles vão compartilhar muito do seu conteúdo. João já não faz isso. O seu evangelho é completamente diferente de todos os demais. Os 7 milagres, por exemplo, que Jesus operou, e o número 7 é muito importante, porque o 7, na mentalidade hebraica, representa a perfeição. Então, como Jesus é Deus, ele vai operar 7 milagres ou 7 sinais que vão mostrar que ele é Deus. Então, você vai encontrar o primeiro milagre, que vai aparecer lá no capítulo 2, as bodas de Caná, quando Jesus tem autoridade para transformar um elemento, a água, em vinho. Depois, no capítulo 4, ele cura o filho de um funcionário, de um alto funcionário romano, e essa cura vai acontecer à distância, portanto Jesus nem precisa tocar no indivíduo para poder curá-lo, ele dá uma ordem à distância e o milagre acontece. Depois, no capítulo 5, aparece a cura de um paralítico, que há 40 anos estava em cima de uma maca. Ele vai até aquele lugar e é uma grande quantidade de pessoas doentes, mas ele consegue encontrar apenas um que crê que ele é Deus. E então ele vai lá e cura aquele que creu que ele podia fazer aquela obra. Depois, no capítulo 6, ele vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre vai aparecer também nos evangelhos sinóticos. Mas aqui em João ele aparece com uma outra perspectiva. O milagre é contado, o sinal é contado, na perspectiva de que depois que Jesus transformou, ou que ele multiplicou pães e peixes, que as pessoas queriam fazer dele rei, porque estavam interessadas apenas no que ele podia dar e não naquilo que ele era. Ele, até na hora de poder repetir um sinal ou um milagre, ele vai fazer com um propósito. Depois vem o 5º milagre, que ainda no capítulo 6, que é Jesus caminhando sobre as águas. Ele tem
portanto, autoridade sobre o próprio mar. Depois você vai encontrar o sexto milagre, que é a cura de um cego de nascença, lá no capítulo 9. E finalmente o sétimo milagre que vai acontecer, o sétimo sinal, está no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Já fazia 4 dias que ele havia sido enterrado, e agora o seu corpo já estava em decomposição. E quando ninguém mais achava que ele poderia, ele vem e resolve essa situação. Um outro detalhe que vai aparecer no Evangelho de João diz respeito à questão do nome de Deus. Nós encontramos, dizem alguns comentaristas bíblicos, que a Bíblia vai mencionar cerca de 52 nomes diferentes para retratar a pessoa de Deus, para retratar Deus. Nomes como Elohim, Adonai, El Shaddai, El Adonai, Jeová, entre outros. São 51 nomes, ou 52 nomes, que vão ser apresentados no contexto dos evangelhos para poder descrever a pessoa de Deus. E a maior parte desses nomes são dados a Deus para poder descrever algum aspecto da sua personalidade divina na maneira como ele lida com o ser humano, ok? Mas há apenas um desses nomes, que é conhecido como o tetragrama. Nós não sabemos a pronúncia correta dele, porque ele é composto por 4 consoantes. Você encontra, na verdade, YHWH. Naquela época não havia ainda o uso de vogais no hebraico antigo, e esse nome era um nome considerado tão santo dentro da mentalidade israelita que as pessoas não o pronunciavam. Quando os escribas estavam fazendo uma cópia, por exemplo, das passagens bíblicas e aparecia esse nome, eles trocavam de pena, pegavam uma pena de ouro para poder escrever esse nome. Era um nome considerado santo. Depois, muito mais tarde, é que foram acrescentadas as vogais ao hebraico. Então, nós acreditamos que esse nome pode ser pronunciado mais ou menos como Yahweh, mas nós não sabemos exatamente como é que era esse nome. Esse nome foi apresentado, na verdade, a Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, quando Moisés é enviado para poder libertar o povo de Deus do cativeiro lá do Egito, e Moisés diz, mas eu nem sei o seu nome. E Deus vai dizer, eu sou o que sou. A palavra ali apresentada é Yahweh. É interessante que esse nome é considerado um dos nomes mais sagrados em todos os tempos dentro da teologia judaica. E entre todos os 52 nomes que são apresentados na Bíblia para Deus, o nome dele, de verdade mesmo, não um título ou um nome que possa demonstrar uma dos aspectos da personalidade divina, é exatamente esse, é Yahweh. Que alguns depois acabaram transliterando e chamando de Jeová, mas Yahweh ou Yahvé. Esse seria o nome eterno de Deus. O mais interessante é que João vai fazer uso desse mesmo nome de forma mais abundante dentro do seu evangelho. Todas as vezes que este nome vai aparecer, vai ser sempre associado a Jesus. Porque qual é a ideia do Evangelho de João? João quer mostrar que Jesus é Deus. E no texto que nós lemos hoje, de João capítulo 8, versos 56 a 58, se me permite, eu gostaria de ler de novo. O texto diz assim, Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse texto é um texto muito interessante. E eu quero que você tente se colocar no lugar daqueles líderes, eram líderes religiosos. O capítulo 8 está falando de uma conversa muito acirrada que Jesus teve com esse pessoal. Porque eles chegam para Jesus e dizem o seguinte, olha, você é da Galileia, você não frequentou nenhuma escola rabínica, com que autoridade você prega o que prega e faz o que faz? Conta pra gente. E nesse momento Jesus vai dizer para eles, olha, eu vou dizer para vocês, eu vou contar para vocês de onde vem a minha autoridade. O pai de vocês, o pai da nação de vocês, o indivíduo que tem mais prestígio dentro da nação israelita, que é Abraão, ele viu, através de visão, ele viu aquilo que vocês estão vendo hoje. E ele se alegrou comigo.
e vocês estão questionando a minha autoridade para poder fazer essas coisas. Eles agora olham para Jesus assim, mas você não tem nem 50 anos, como é que você pode me dizer que você conheceu Abraão? Eu quero só te lembrar que Abraão deve ter vivido algo em torno de uns 1900 anos antes de Cristo Jesus. Você consegue imaginar uma situação como essa? Cerca de 1900 anos antes de Cristo Jesus, Abraão existiu. Agora, imagina que eu agora começasse a dizer para vocês assim, olha, nem precisa ser tanto, tá? Mas imagina que eu chegasse e dissesse assim, Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil há pouco mais de 500 anos, ele soube, ele viu aquilo que eu tenho feito aqui e se alegrou muito com isso. Ele dizer, esse cara tá louco. É tanto que quando Jesus vai agora reagir à fala deles, e Jesus vai dizer assim, tá bom, eu vou contar para vocês como é que Abraão me conheceu. Antes que Abraão nascesse, eu sou. E quando ele vai dizer esse termo, essa palavra, eu sou, que é traduzido como eu sou, é o tetragrama, Yahweh. O que ele está dizendo é o seguinte, antes de Abraão nascer, eu já era Yahweh. Ele se diz Deus, ele afirmou ser Deus. E é lógico que nessa altura, o versículo 59 vai dizer que os líderes religiosos pegaram em pedras para tentar apedrejar Jesus. E Jesus, usando o seu poder como Deus, escapou deles. Eu gosto muito da maneira como C.S. Lewis acabou comentando a respeito da postura de Jesus enquanto esteve aqui no nosso meio. Ele vai dizer o seguinte, você só tem 3 opções em relação a Jesus e as afirmações que ele fez em relação a si mesmo, dizendo que ele era Deus. Primeiro, você vai ter que dizer que ele devia ser louco, só pode. Ele estava variando, ele não estava muito bem da cabeça, então ele achava que ele era Deus. Essa é uma opção. Ele diz a outra opção, ele era um mentiroso compulsivo, daquele tipo de mentiroso que acreditava na mentira que contava, porque ele falava com autoridade dizendo que ele era Deus. Bom, essa é uma segunda opção. E existe uma terceira. Ele realmente era Deus. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu prefiro acreditar na terceira opção, de que ele realmente era Deus. E Jesus nem era mentiroso e nem era louco. Ele realmente era Deus. Era e é Deus. E João vai dizer exatamente isso. O mais interessante é que no Evangelho de João, João vai usar esse termo eu sou, ou Yahweh, o tetragrama, vai aparecer 7 vezes dentro do seu evangelho. Todas elas para poder demonstrar que Jesus é o Yahweh, mas mostrando associado a ideia de que ele era o Yahweh, o Deus da aliança, o Deus que se posicionou, que chamou Israel, que fez Israel como nação, o Deus que criou o céu e a terra. Sempre que ele vai mencionar Jesus como Yahweh, ele vai mencionar algo que só ele, enquanto Yahweh, podia fazer para poder conseguir trazer algo para a humanidade, para poder salvar a humanidade, para fazer com que o seu plano eterno acontecesse com a humanidade. Então são 7 momentos em que João, no seu evangelho, vai associar Jesus a Yahweh, e ele vai, junto com essa associação, ele vai dizer que tem coisas que só ele pode fazer por nós. E se me permite, eu gostaria de olhar com você esses 7 textos para poder te mostrar os momentos em que João vai dizer que ele é Deus e em que contexto é que ele diz isso. E o que é que ele pode oferecer a nós porque ele é Deus. E se ele não fosse Deus, não poderia nos oferecer. E eu quero que você preste bastante atenção nesses 7 textos, porque essas mesmas coisas que João vai dizer que ele pode fazer porque ele é Yahweh, elas hoje podem trazer solução para os dramas e as crises que a gente tem enfrentado nesse momento tão difícil em que enfrentamos uma pandemia. Nesse momento que tem tanta gente desistindo, tanta gente enlutada, tanta gente endividada, tanta gente que não sabe o que fazer, tanta gente que está vendo as cortinas se fecharem diante dos seus olhos e gente que não consegue compreender como é que é possível escapar de uma situação como essa. Esses 7 aspectos de Cristo como Yahweh, o que ele pode fazer por nós, eles podem realmente hoje mudar a nossa vida. Então preste atenção, talvez um ou mais desses aspectos possam dizer respeito a você hoje, enquanto você escuta essa mesma mensagem. Bom, o primeiro texto que vai mostrar um aspecto de Cristo como Yahweh
é João capítulo 6, versículo 35, que vai dizer assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome, e aquele que crê em mim, nunca terá sede. Eu quero repetir aqui o texto. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. A primeira vez que esse texto vai aparecer, ou que Jesus vai se autoproclamar o Yahweh, é em João capítulo 6, verso 35, e ele vai afirmar que Yahweh é o pão da vida, que ele, como Yahweh, é o pão da vida. Portanto, essa palavra, como já mencionei, Yahweh, ela pode ser traduzida como eu sou. Então, Jesus, quando vai dizer eu sou, ele usa o tetragrama para poder dizer eu, como Deus, sou o pão da vida. Eu, na qualidade de Deus, sou o pão da vida. E o que significa isso para a gente? O que efetivamente isso pode hoje mudar a nossa vida? Você precisa compreender o que essa ideia de pão da vida representava para um judeu do primeiro século que ouviu Jesus dizendo isso. Havia uma crença rabínica que mencionava que quando o Messias chegasse, que o Messias faria com que, de novo, o maná que havia caído dentro do acampamento de Israel enquanto eles atravessavam o deserto durante aqueles 40 anos de peregrinação, de que esse maná voltaria a cair sobre a terra de Israel quando o Messias chegasse. E veja, o contexto em que Jesus vai dizer isso é muito importante para podermos entender a mensagem que ele está tentando aqui transmitir. O contexto é o seguinte: Jesus havia acabado de operar um grande milagre. Ele havia multiplicado pães e peixes, um sinal, como João vai dizer. As pessoas estavam realmente fascinadas com aquela ideia. E a multidão, juntamente com os discípulos, eles queriam fazer Jesus rei à força. Eles tinham bolado um plano todo, mas o Pai avisou Cristo Jesus vai e despede a multidão, despede os discípulos que vão atravessar o mar da Galileia, e ele fica em oração com o Pai. Logo depois disso, Jesus ele passa cerca de 7 horas em oração no monte, quando o Pai lhe diz que os seus discípulos estão tentando atravessar o mar, mas que o vento lhes é contrário. E o Pai agora manda que ele vá caminhando por cima das águas. E ele agora vai ter com os discípulos caminhando sobre as águas. Você conhece a história. Pedro sai do barco, vem junto com ele, afunda. Depois Jesus o traz de volta, entra para dentro do barco. Quando eles chegam do outro lado do mar da Galileia, havia uma grande multidão esperando por eles. E o pessoal chega e já pergunta de cara. Os mesmos que haviam comido do pão que ele havia multiplicado no dia anterior. Diz assim: Jesus, faça um sinal aí para nós. Um milagre para a gente poder ter certeza de que você é realmente o Messias. O que eles estavam pedindo, na verdade, era de que essa crença rabínica que dizia que quando o Messias chegasse, ele faria com que o maná voltasse a cair do céu, que isso realmente acontecesse, como prova de que Jesus era realmente o Messias. E é nesse contexto que ele vai dizer para eles: eu sou o pão do céu. Os pais de vocês comeram maná durante 40 anos no deserto e morreram, mas o pão do céu sou eu. Eu sou o pão do céu. Quem quiser ter vida vai ter que comer a minha carne e o meu sangue. O que Jesus está dizendo aqui através dessa ideia, e muita gente foi-se embora depois desse discurso, porque o que o pessoal queria era o maná. Eles queriam a comida que vinha do céu para que eles não precisassem mais trabalhar, para que pudessem viver agora do maná que vinha do céu. E Jesus o que está dizendo para eles é que o pão que vem do céu, o pão que traz sustento à vida, que faz com que nós tenhamos a possibilidade de nos sentir completamente repletos, cheios, sem necessidade de absolutamente mais nada, é Cristo Jesus. É Cristo na vida o único capaz de fazer com que as nossas necessidades mais básicas sejam supridas. Existem pessoas que acreditam que a sua vida só será completa se eles extraírem dessa vida tudo que eles puderem. E então se lançam na busca por riquezas, por prazeres, por alcançar poder. E nessa busca, quanto mais alcançam, mais percebem que o vazio continua lá. Alguns comentaristas vão mencionar que provavelmente Jesus, com essa frase, estava transmitindo a mesma ideia que é mencionada lá em Eclesiastes no capítulo 3, verso 11.
Quando Salomão, depois de ter vivido uma vida inteira tentando preencher o vazio do seu coração com as coisas desse mundo, com prazeres, com riquezas, ele vai dizer: eu não me neguei a nada, mas descobri depois no final que tudo era um vazio profundo, era vaidade, vaidades. Então no capítulo 3, verso 11, ele vai dizer: e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu tempo devido. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Aquilo que Salomão está aqui dizendo é que Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. A tradução literal é: colocou um espaço eterno dentro do coração do homem. E espaço esse que só pode ser preenchido por Deus. Ele é o único capaz de poder preencher esse vazio dentro do nosso coração. E é isso que Jesus está transmitindo com a ideia de que ele é o pão da vida. O único capaz de preencher o vazio do nosso coração é ele, enquanto pão da vida. Por isso ele vai dizer: você quer se sentir completo? Coma a minha carne, beba o meu sangue, entre numa relação comigo, me aceite como o seu Yahvé, o seu Yahweh, e eu mudo a sua vida. A segunda vez em que João vai ligar Jesus ao Yahweh é em João no capítulo 8, versículo 12, onde ele vai dizer assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nessa segunda afirmação, ele vai dizer que Jesus é o Yahweh, e como Yahweh, ele é a luz do mundo. A luz, ela serve para quê? A gente precisa compreender isso. A Bíblia vai usar algumas figuras para poder descrever, em primeiro lugar, o reino de Deus e o reino do inimigo, o reino de Satanás. Jesus vai reconhecê-lo como príncipe desse mundo, até porque ele trouxe a rebelião para o nosso planeta. E essa rebelião é reconhecida por Jesus como sendo um reino. E o reino de Deus é chamado de reino da luz. Assim como o reino de Satanás é chamado de reino das trevas. A luz, ela é importante para quê? Para que a gente perceba as coisas que podem nos machucar, nos ferir e nos desviarmos dela. E ao mesmo tempo para podermos descobrir aquilo que são os caminhos corretos, os caminhos certos que devemos seguir. É para isso que serve a luz. O reino de Deus sempre trabalha às claras. O reino de Deus, ele vem para poder mostrar para a gente de maneira clara quais são as hipóteses que nós temos, como nós podemos alcançar salvação e vida eterna, o que é que realmente importa nessa vida. O reino das trevas, o reino do diabo, ele vai trabalhar em cima de escuridão, ele não te conta como são as coisas. Ele vai lá e usa da publicidade e propaganda do seu reino para poder tentar fazer com que você aceite viver uma vida de liberdade sem qualquer tipo de responsabilidade. E aí então você se joga em prazeres, você se joga na busca frenética por poder, por riquezas, e no meio desse processo você só se machuca, só se quebra. Ele não vai dizer, por exemplo, para alguém que está procurando prazer, o prazer pelo prazer, que ele pode praticar sexo, por exemplo, com quem ele quiser, sem qualquer tipo de preocupação. Mas ele não vai dizer, por exemplo, que essa pessoa vai depois acabar apanhando uma doença terrível e poderá morrer, ou que vai ter uma gravidez indesejada, que vai ter um filho fora do casamento, que esse estilo de vida vai trazer complicações. É nesse sentido que ele é o reino das trevas. Ele não mostra o caminho onde o indivíduo está andando, ele pinta um caminho diferente daquilo que é o que ele vai andar. Então quem anda na rebelião sempre vai andar nas trevas, mas quem anda na luz, quem anda no reino de Deus sempre vai andar na luz, porque Cristo é a luz. E a mensagem de Cristo é que ele é o único capaz de aclarar os caminhos para nos ajudar a encontrar o caminho de vitória, de felicidade e ao mesmo tempo de salvação. Você quer descobrir os caminhos para poder alcançar o melhor da sua vida? Então é o seguinte: venha para Jesus, o Yahweh que é luz. Depois, a terceira vez que o nome de Cristo, ou que Cristo vai ser identificado com Yahweh, está em João capítulo 10, verso 9, onde ele vai dizer assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Aqui existem, na verdade, três verdades que Jesus vai, de alguma maneira, mencionar no momento em que ele vai dizer que ele é a porta. Ele é a porta em três sentidos. Num primeiro sentido, quando ele vai mencionar assim: eu sou a porta, quem entrará por mim será salvo. Jesus é a porta da salvação. E eu quero te dizer
que Jesus é a única porta através da qual nós podemos encontrar a salvação, a vida eterna. Ele é o sacrifício que perdoa os nossos pecados. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado. Ele é o único que pode nos salvar. Só se nós entrarmos por ele é que nós vamos encontrar a salvação. Então a primeira verdade dele aqui é o seguinte: você quer se salvar? Amigo, só tem uma porta que te oferece isso: Jesus Cristo, Yahweh. A segunda verdade que ele vai mostrar é que você entrará e sairá. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque esse versículo ele vai nos mostrar que Jesus, ele não apenas nos salva, mas que ele nos faz entidades livres no momento em que nos entregamos a ele, para podermos permanecer com ele dentro da porta. Ou, se nós quisermos a outra opção, porque Jesus não é a única opção que nós temos, tem outra. A rebelião é outra opção. O inimigo é outra opção, Satanás é outra opção, o reino das trevas é outra opção. Então ele vai olhar para você e para mim e vai dizer assim, ó, você pode entrar e pode sair. Entrará e sairá. A porta vai estar aberta para você. A porta da graça, da misericórdia, que é o próprio Deus, vai estar aberta. Então você pode entrar e você vai ser livre. Livre para poder entrar e livre para poder sair, se você quiser. Nesse momento, por exemplo, eu devo estar falando para uma pessoa que já se entregou a Cristo Jesus, mas se afastou do caminho dele. E Cristo Jesus vai olhar para você nesse momento e vai dizer, você entrou e saiu por uma razão, porque eu te dei liberdade de escolha, te dei livre-arbítrio. Entrará e sairá. O mais interessante é que a rebelião te promete liberdade, mas ela não te dá. O rebelde vai dizer para você que você é livre, por exemplo, para poder usar drogas. Ele só não vai te dizer que depois que você entra, ele não vai deixar você sair mais. E para sair é uma luta tão grande, tão grande. O único que te dá liberdade é Cristo. E a terceira verdade que vai aparecer aqui, como Jesus sendo a porta, é que ele é a porta da provisão. Porque aqui o texto vai dizer, e achará pastagem. Quem está com Cristo nunca está desprovido de amparo, daquilo que é necessário para a sua subsistência, porque assim como um pastor cuida das suas ovelhas, e aqui ele está usando essa imagem, quando ele vai dizer vai encontrar pasto, a ovelha naquela região semiárida que era o Médio Oriente, e que é o Médio Oriente, para ela poder conseguir pasto e ao mesmo tempo água, ela dependia do pastor. Então quando ele está dizendo, você entra por essa porta, você vai ter aquilo que é necessário para a sua subsistência, eu vou cuidar de você. Que mensagem linda! Mas existe aqui ainda uma outra, no que diz respeito a essa questão da porta da provisão, alguns comentaristas vão mencionar que Paulo, ele muito provavelmente, ele está fazendo eco dessa, ou João fez eco talvez, daquilo que foi uma mensagem que Paulo mencionou lá em Filipenses capítulo 4, 19. Ele vai dizer, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você entrar pela porta que é Cristo, todas as suas necessidades serão supridas por Ele. O quarto momento em que João vai associar Jesus com Yahweh, está em João capítulo 10, verso 11, onde ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Essa realidade de Yahweh, Jesus como o Yahweh, que é o bom pastor, como aquele que cuida das ovelhas, obviamente que isso é extraído, essa ideia é extraída do Médio Oriente, quando as ovelhas, como mencionei agora há pouco, num ambiente semiárido, para poder conseguir subsistir, se manter, escapar de animais ferozes e ao mesmo tempo encontrar pastagens, águas, elas dependiam do pastor. E ele agora vai dizer, eu sou o bom pastor. Eu estava lendo um comentário que menciona o seguinte, que essa figura de Jesus como o bom pastor, Yahweh como bom pastor, ela faz eco, na verdade, de 3 salmos. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, aonde a ideia de pastor vai aparecer. Lá no Salmo 22, esse que é um salmo messiânico, vai mostrar Jesus como, ou vai descrever o Messias como bom pastor, que morre para poder salvar as suas ovelhas. É um salmo messiânico que vai descrever a morte de Cristo. É Cristo salvando, o Messias morrendo para poder salvar a sua humanidade, dando a sua vida pelas suas ovelhas. Então, no capítulo 22, Jesus é apresentado como o bom pastor que morre pelas ovelhas. No capítulo 23,
que é conhecido como o Salmo do Pastor, por assim dizer, ele é apresentado como o grande pastor que cuida do rebanho durante toda a existência das ovelhas aqui nesse mundo. É ele quem leva as águas tranquilas, é ele quem leva aos pastos verdejantes, é ele que refrigera a alma, é ele que guia pelos caminhos da justiça, é ele quem prepara uma mesa na presença dos adversários, é ele quem está junto quando tem que se passar pelo vale da sombra da morte. Aqui ele é apresentado como, na verdade, o grande pastor, aquele que cuida o tempo todo das ovelhas. E é isso que ele está prometendo enquanto Yahweh, o bom pastor. E o capítulo 24, o Salmo 24, é um salmo que vai mostrar Jesus como o supremo pastor, que morreu, ressuscitou, venceu a morte e que voltará para poder buscar as suas ovelhas, para poder levá-las para as pastagens do Monte Sião. É muito bonita a imagem que vai ser apresentada ali no capítulo 24, que é um salmo também messiânico, que mostra a vitória do Messias e o momento em que ele quer resgatar os seus filhos daqui da terra para poder levá-los para viver com o céu. Então, Jesus como o supremo pastor, ou como o pastor, é aquele que morre pelas ovelhas, é aquele que cuida das ovelhas e é aquele que venceu para poder voltar e buscar as suas ovelhas. Venceu inclusive a morte. E por falar em morte, a quinta ligação que acontece entre o Jesus como o Yahweh e ao mesmo tempo com uma noção que só ele pode fazer por nós, está em João capítulo 11, verso 25, aonde João diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui, em João capítulo 11, Jesus é o Yahweh, que é a ressurreição e a vida. Essas palavras que nós lemos aqui do capítulo 11, versículo 25, elas foram ditas na verdade a Marta. Marta estava com o seu irmão Lázaro doente, mandou um recado para Jesus, para que Jesus viesse rápido para poder curá-lo. Jesus ficou 2 dias ainda onde ele estava, caminhou mais 2 dias, o fato é que quando ele chegou, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. E ele pede para poder abrir a sepultura, porque ele queria ver Lázaro. A própria Marta diz: Jesus, não faça isso, porque já cheira mal. E Jesus vai dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa, e obviamente que Jesus acabou ressuscitando Lázaro de uma maneira tremenda. Ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Paulo, ele vai pegar essa mesma imagem de Cristo, não apenas derrotando a sua própria morte, porque Jesus, ele ressuscitou algumas pessoas, é bem verdade, mas depois o próprio Cristo ressuscitou e venceu a morte. Mas ele não apenas venceu a morte, mas a imagem que ele vai trazer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 55, é de Jesus matando a morte. Olha que coisa incrível. Ele vai dizer assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que Paulo está dizendo aqui é que quando Cristo aqui voltar, Cristo vai matar a morte. Olha que coisa incrível. E aí aquilo que hoje está revestido de mortalidade vai ser revestido de imortalidade. O nosso corpo que morre, corpo dos nossos queridos que a morte levou. Nessa semana, a nossa comunidade sofreu junto com a irmã Aline, lá da Igreja da Vila dos Remédios, com a morte do seu pai, falecimento do seu pai. E eu não pude deixar, enquanto conversava com ela, de lembrar do meu pai. Dia 29 de fevereiro desse ano, enterrei meu pai. Mas a promessa que Paulo vai fazer para nós aqui é de que no momento em que Cristo voltar, aquilo que é mortal, o nosso corpo que é mortal será revestido de imortalidade, e o que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E então a morte vai ser tragada pela vitória. A ideia central, ou uma tradução literal desse texto seria: e Jesus vai matar a morte, é isso que vai acontecer. Ele vai destruir a morte. E então os salvos dirão: ó morte, aonde está a sua vitória? Aonde está o seu aguilhão? Eu quero dizer para você, meu querido amigo, para você que tem perdido pessoas para o Covid-19, a mensagem de Jesus para você hoje é: eu sou a ressurreição e a vida. A sexta vez que Jesus vai, ou que João aqui vai ligar
a pessoa de Cristo Jesus a Yahweh e fazendo algo que só ele pode fazer, está em João 14, verso 6, aonde nos é dito: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto, Jesus ele faz 3 afirmações importantes sobre quem ele é. Em primeiro lugar, o texto vai mencionar que ele é o caminho, como Yahweh, ele é o caminho. E é importante a gente ressaltar aqui algumas coisas. Num tempo de pluralidade de caminhos, em que a maior parte das pessoas está dizendo assim, não importa o caminho que você segue, o que importa é que ele te leve a Deus. É muito bonito, mas não é real. Numa época inclusivista, aonde nós temos uma tendência social para poder dizer assim, olha, todos são bem-vindos, não importa no que você crê, não importa se você crê numa força superior, não importa, tudo isso está certo. Bom, Jesus aqui vai dizer, eu sou o caminho. E na verdade, quando ele diz o caminho, é o único caminho. Só tem um caminho que nos leva a Deus. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Sinto muito de dizer isso. Numa época em que nós temos grandes religiões, religiões como o islamismo, que hoje já estão agregando mais de 1 bilhão de pessoas do planeta, religiões como o budismo, como o confucionismo, entre outros, algumas filosofias que têm tomado conta da história das pessoas, Jesus vai dizer assim, eu sou o único caminho, não tem outro. Se não for por mim, você não vai ao Pai. Mas ele também vai mencionar que ele é a verdade. E é interessante isso. Para nós, hoje em dia, num tempo em que a verdade tem sido relativizada, em que a frase que mais se diz na nossa sociedade é você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e não importa no que você crê, porque o que importa é que você tem uma verdade para nortear a tua vida. Jesus vai dizer que ele é a única verdade. E é essa verdade que, quando é conhecida, nos liberta. É a verdade que nos liberta, é Cristo Jesus. E a terceira coisa que ele vai dizer que ele é a vida. Mas vida na perspectiva de Cristo Jesus, vida na perspectiva do Novo Testamento, é quando você entende quem é Cristo e você resolve viver aquilo que foi o projeto que ele fez para você antes de você colocar o seu pé no palco dessa vida. Como Jeremias capítulo 1, verso 5 vai dizer, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te estabeleci como profeta. Assim como houve um chamado para Jeremias, há um chamado para você e para mim, há um propósito feito para nós antes do nosso nascimento, mas somos livres para poder escolher viver ou morrer. E morte é quando você resolve passar a sua existência sem se importar com aquilo que foi o projeto que Deus fez para a sua vida. Vida é quando você descobre que Deus tem um plano e descobre qual é o plano e decide viver esse plano. Aí você tem vida. A 7ª e última declaração que aparece no Evangelho de João, de que Jesus é o Yahweh, associado a algo que só ele pode fazer. João capítulo 15, verso 1 vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Yahweh, Jesus como Yahweh, é a videira verdadeira. O mais interessante é que no capítulo 15 ele vai descrever como é que essa coisa funciona, essa coisa de videira funciona. Ele vai dizer que ele é a videira, ele é o tronco da videira e nós somos os galhos, os ramos que estão ligados à videira. E um galho ou um ramo que estiver ligado ao tronco da videira vai receber a seiva da vida. E então ele vai ter a possibilidade de ter vida e ao mesmo tempo de frutificar. A ideia principal do capítulo 5, do capítulo 15, aliás, é a ideia de quem está em Cristo, ele frutifica, ele dá frutos de acordo com aquilo que foram os frutos que Cristo produziu enquanto esteve aqui na terra. Se estamos recebendo a seiva que vem dele, nós estamos vivos e teremos a possibilidade de produzir fruto. E o fruto que Deus espera que nós venhamos a produzir é o fruto do Espírito e ao mesmo tempo um fruto de pessoas ganhas para o reino de Deus. É trabalhar para Cristo Jesus para expandir as fronteiras do reino. E Jesus fez da razão da sua vida a expansão do reino de Deus. Ele viveu para o reino e morreu para o reino. E ele espera que nós estejamos dispostos a fazer a mesma coisa. Mas aqui o texto também vai dizer que aquele que não estiver ligado à videira, ele vai secar. E uma vez seco só presta para uma coisa, para ser jogado no fogo e queimado, para ser usado como lenha. Eu não vou dizer para você aqui, não vou dizer, que no final de todas as coisas o Senhor Deus vai acender o lago que arde com fogo e enxofre para poder queimar toda a lenha que tem por aí, porque lenha só presta para poder ser queimada. Hoje você é uma videira que produz fruto, ou você é lenha que está sendo guardado para o fogo? Eu gostaria de encerrar aqui as minhas considerações com você, te perguntando, nesses dias de pandemia,
Nesses dias de coronavírus, nesses dias de quarentena, nesses dias tão complicados, eu pergunto a você, você hoje está precisando de Cristo numa das suas perspectivas? Você está precisando desse Yahweh perto de você como o pão da vida, como a luz do mundo, como a porta das ovelhas, como o bom pastor, como a ressurreição e a vida, como o caminho, a verdade e a vida, como a videira verdadeira? Você precisa que ele se manifeste na tua vida para poder fazer com que algum desses aspectos faça parte da sua história e você tenha a possibilidade de ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Tá te faltando norte, tá te faltando rumo, tá te faltando segurança, tá te faltando vontade de poder viver. O medo tá tomando conta de você, você tem medo do futuro. Então não se esqueça que João descreveu Jesus como nosso Yahweh. E como nosso Yahweh, em última instância, ele é a ressurreição e a vida. Se você quiser viver com ele aqui, saiba que ele vai ser seu pastor. Saiba que ele vai te sustentar porque ele é o pão da vida. Saiba que ele vai abrir portas para você porque na verdade ele é a porta. Saiba que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele vai te revelar essas três coisas, como é que você as descobre. Você vai produzir muita coisa boa. E se no meio do período, do processo, você chegar a perder sua vida, ele ainda é a ressurreição e a vida. E tudo isso ele quer fazer através de mim e através de você. Ele quer operar, ele quer fazer com que esse poder que ele tem como Deus, que só ele pode fazer, ele quer fazer tudo isso na minha e na tua vida. Eu queria hoje orar junto com você que nessa altura dessa quarentena tem tido medo, tem olhado para o futuro e tem pensado o que nos aguarda. Eu queria que você colocasse a sua vida nas mãos do nosso grande Yahweh e deixasse que ele pudesse ser Deus na sua vida. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado pelo nosso Yahweh, nosso Cristo Jesus, que durante a sua estada aqui no nosso planeta demonstrou que ele é para nós tanta coisa importante. Nesse tempo, ó Pai, em que vivemos lutas, em que experimentamos perdas, nós queremos colocar nossa vida em suas mãos, pedindo que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a podermos lançar mão daquilo que só o Senhor na qualidade de Deus, só o Senhor Jesus na qualidade de Deus pode fazer por nós. Por favor, Senhor, esteja com esse amigo agora que ora comigo, que está com o seu coração apertado, oprimido, preocupado com aquilo que está acontecendo com o nosso planeta, com a nossa família. E eu te peço, Senhor, opera, age como Yahweh, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter gasto esses momentos aqui estudando conosco. Não se esqueça, na quarta-feira, às 19h30, nesse mesmo canal, nós estaremos transmitindo a segunda verdade do Nisto Cremos, a Trindade Divina. Eu espero por você, para podermos crescer também no conhecimento do Senhor. Ore por mim, eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Até quarta-feira.